bem-vindos ao Humanoias, o podcast que discutimos as paranoias do fenômeno humano. Meu nome é Juliana e curiosidade ou obsessão? Meu nome é Fernando e epilepsia não é demônio. Caraca! Meu nome é Rafael e... o que é epilepsia? Epilepsia já... Não, meu nome é quem? Meu Quem é nome é você? Evandro. E epilepsia mudou muito ao longo do tempo. Então, hoje nós trouxemos um querido amigo nosso, doutorando. Em breve, doutor. E a gente vai abordar, na verdade, Sim, eu acho que em porcentagem ele é mais doutor que muito advogado. É verdade? E muito médico. Concordo. E a gente vai abordar, na verdade, um pouquinho sobre a epilepsia e também o teu percurso, né? Então, por que você chegou para essa área de estudo? Conta um pouquinho pra gente de como é que funcionou tudo isso. Beleza. Bom, começou essa minha trajetória quando eu tava lá pelos meus 15, 16 anos. Que tava no ensino médio, provavelmente segundo ano, não me lembro. E tomando café da manhã, eu começo a ter minha primeira crise. Que tava até tomando café da manhã, segurando a caneca, eu joguei a caneca longe. E a crise foi piorando. Começou com o braço direito e depois foi generalizando pro restante do corpo. Aquilo surpreendeu os meus pais porque... E a mim também, que a gente nunca tinha presenciado uma crise. Eu nunca tinha tido uma crise antes. E a gente foi correr para médico, ver o que era. Depois eu aprendi o que era a epilepsia, que eu tava com epilepsia. E aquilo sempre foi meio que um estigma. Porque sempre, como eu ainda não tinha controlado com remédio minhas crises, eu ficava muito estressado de quando eu posso ter uma crise. Eu posso ter uma crise agora? Se eu dormir mal, eu posso ter uma crise? Se eu passar por um evento estressante, eu posso ter uma crise? E isso é uma coisa que quem não tem a epilepsia controlada é uma coisa que atormenta a vida constantemente. Que qualquer mínimo detalhe, qualquer mínimo evento pode te gerar uma crise. E você sempre fica com o pé atrás. E depois de controlar as crises, eu sempre perguntava para os médicos o que poderia ser, ou o que tinha ocasionado isso, porque nunca tinha tido uma crise antes, começou relativamente tarde. E sempre os médicos meio que me enrolavam, nunca davam explicação, sempre falavam que era fundo genético, mas aí joga no bolo de doença com fundo genético. Não sabe o que é fundo genético. O fundo genético é estresse, né? Fundo genético é estresse e vai pra frente. É o trunfo do médico, né? Que você tem alguma coisa no DNA e estresse. Virose. Mas uma coisa legal, antes de você continuar, né? Que eu consigo imaginar o quanto que você acaba entrando num ciclo, né? Quando você tem epilepsia não controlada. Porque é isso, você não sabe o que pode causar uma crise ou não, e você vive em constante alerta, né? Então é sempre um estado ansioso meio que perene de será que vai acontecer alguma coisa agora? Não. Que predispõe a ter crise, né? Então assim, quanto mais nervoso você fica, quanto mais estressado você fica, mais você fica predisposto a ter crise, né? Então quanto que isso vai entrando num ciclo vicioso, né? Você começa a evitar os lugares os momentos da vida que você sabe que pode ter uma crise, só que você vive nessa constante... Ai, será que agora? Né? Será que alguma coisa vai acontecer agora? Então... Sim, e de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 30% das pessoas que têm epilepsia não têm epilepsia controlada. Aí essas pessoas são sujeitos para... remoção de foco epilético de modo cirúrgico ou alguns tratamentos que tentam substituir ou uma abordagem, por exemplo, quando a pessoa não tem um foco epilético bem definido, então não dá para simplesmente remover uma área que você não consegue mapear.
Então, nesse caso, existem tratamentos como estimulações elétricas. E nessas estimulações de trigêmeo, ou de vago, ou estimulação elétrica cerebral profunda, que você estimula a área de modo que ou você impede essa área de conseguir se comunicar com outras regiões, de modo que essa crise não se propague, ela fique só na microcircuitaria dela, ou você bloqueia a comunicação desse foco de um modo geral. Então, seria uma forma de uma abordagem não cirúrgica de você também tentar controlar a epilepsia que não pode ser controlada por medicamento. Vou tentar explicar para os nossos ouvintes e espectadores, mas aí o Evandro me corrige, né? Se eu estiver falando besteira, porque pelo que eu estou entendendo, então, a ideia dos métodos de estimulação é que se a gente imaginar que o sistema nervoso são várias redes de comunicação, né? O neurônio se comunica com várias áreas, a gente tem um foco epiléptico, então, que é um conjunto de neurônios que tem esse funcionamento meio que anormal, entre aspas, né? E a ideia da estimulação é estimular que os neurônios em volta dessa microcircuitaria tenham mais comunicação, para que quando esse núcleo entre em crise, ele não se comunique com os outros, né? Não, atrapalhar a comunicação. É como se fosse o seguinte: uma comunicação facilitada entre áreas cerebrais seria estar um ambiente totalmente de silêncio, que nem aqui no estúdio, eu falando em português, com um tom que vocês conseguem ouvir, então seria perfeita essa comunicação. Eu conseguiria falar e vocês conseguem interpretar. Uma comunicação dificultada, que seria através dessa estimulação elétrica, seria, por exemplo, tá num ambiente muito barulhento e eu tá falando uma outra língua que vocês não compreendem. Entendi. É que nem se Então, para vocês tentarem interpretar o que eu tô falando, é muito pior. Entendi. Mas aí a ideia é fazer isso com o foco epiléptico. Para ele não se comunique com outras regiões. Entendi. Mas aí você falou um pouco, só pra gente entrar nesse tema que eu acho que é interessante. Eu também tinha umas perguntas pra fazer. A diferença de pessoas que não conseguem ter a epilepsia controlada. Né? Eu queria tocar no assunto que eu acho que é antes disso. Eu ia perguntar, pra você falar, por exemplo, qual que é a prevalência de epilepsia na população, pra gente, do macro pro micro, sabe? 1%. 1%. Então, dá pra falar que é uma doença rara? Dá pra falar que seria uma doença rara. Da hora. Cara, mas mesmo assim, né? Imagina. Mas mesmo assim, 1% de 8 bilhões de pessoas? Não, tô pensando só no Brasil, assim, 1% de 200 milhões ainda é coisa pra caramba. E 30% não é controlado, sabe? Então, a ideia é exatamente isso. O que ocorre, o que há de diferença entre as duas populações, onde uma consegue ter a epilepsia controlada e outra não? Olha, isso eu não vou saber de falar cientificamente o que pode ser de cada indivíduo, mas eu acho que é uma questão também dessa muito de individual. Eu vou jogar de volta pro bolo genético, mas... Vou ser médico agora. Mas... médico eu já sou, médico veterinário. Jogar bolo genético, mas... como varia de indivíduo para indivíduo, tanto é que a epilepsia é uma coisa que duas pessoas com epilepsia às vezes vão ter sintomas, modos de ter a crise totalmente diferente uma da outra. Que vai depender da região. Que vai depender da região onde o foco está inserido. Você sabe algum tipo de diferenciações? Por exemplo, a gente tinha conversado antes. Esse é o gancho. Ah, sim. Era esse gancho que eu já sabemos o corte que a gente vai ter que fazer. Esse é o gancho. Por exemplo, geralmente pacientes com epilepsia de lobo temporal, eles podem apresentar auras epiléticas, que antes da crise, ele tem alguma sensação que ele vai ter uma crise em determinado momento, num período próximo. Às vezes sente o cheiro, né? Às vezes pode sentir o cheiro, às vezes é uma sensação ruim, às vezes o paciente fala, eu tô com uma sensação ruim. E essa sensação que pode, depois de algum tempo, a pessoa entra em crise.
Ele falou Aura, eu pensei tipo no MMORPG, tá ligado? Tem aquele debuff, epilepsia incoming, assim. É porque lembra 3, muito 2, 1, como funciona a enxaqueca, né? Que a gente tem enxaqueca com aura e enxaqueca sem a aura, né? E a aura é isso. Não Quando pensa no você Ragnarok, vê Fernando. ela, Foi isso que eu né? pensei. Você sabe que você vai ter uma crise de enxaqueca. Então você vê a aura e fala, você sabe que vai acontecer em breve. Mas, por exemplo, a minha crise ainda não era controlada, nunca tive aura. Por exemplo, Então você não sabia quando... não sabia quando eu ia ter crise. Eu sabia que eu tinha muitas chances de ter crise, quase 100%, quando eu dormia mal. Dormir mal, pra mim, que falta de sono acarreta diversos problemas. Dentre as quais, quando você tem uma predisposição para ter crise, então ele é só ladeira abaixo. Você chegou a identificar seu foco epiléptico? Não consegui identificar, ele não tem uma área pré-definida. Eu não consigo, através de tomografia ou ressonância, identificar a região. Então, por exemplo, eu não conseguiria fazer a remoção cirúrgica do meu foco epilético. Isso que é tipo, só pra gente explicar, né? Como é que é a identificação do foco epiléptico, como é que isso acontece nos pacientes, que isso é possível? Geralmente, dessa parte da ressonância, eu também não sei como é que é em humanos. Pode ser que tenha alguma alteração morfofisiológica daquela região, e por isso ela pode levar a geração, a propagação de crise. Mas só ressonância ela não serve de nada. Basicamente, a gente precisa de ter associada a ela um eletroencefalograma, que o eletroencefalograma em si que vai conseguir ter uma maior acurácia, uma sensibilidade de regiões que possam estar afetadas. Então é assim. A gente pode ter uma alteração na morfologia, como você disse, né? Então, no formato daquela área, vamos colocar assim para o pessoal entender. Então, quando a gente olha lá a chapa do cérebro, a gente vê que aquele formato é diferente. Então, provavelmente é ali que está o foco, mas que normalmente a gente consegue estabelecer onde está o foco da epilepsia quando a gente coloca o eletrodo em determinadas áreas do nosso cérebro, e aí ali vai dar um sinal diferente. Então ali o sinal, a forma de fazer o sinal vai ser diferenciada. O que eu já vi fazerem é com fotoestimulação, né? Então você coloca os eletrodos, você induz uma crise, e aí com os eletrodos você consegue ver antes da pessoa ter o comportamento, né? A crise física mesmo. Você consegue ver a alteração no traçado. Eu tenho uma dúvida, bem de leiga, assim. Qual que é a diferença da crise epilética para uma convulsão? Então, é uma excelente pergunta. Que as pessoas acham que convulsão e epilepsia são a mesma coisa, que não são. A convulsão é como posso falar que é como seria uma tosse. Ela é um sintoma. Mas eu falo, tô tossindo. Isso é o quê? Não sei, você está tossindo? Você tem 1000 coisas que desencadeiam uma tosse. Pode ser o ar ou pode ser uma pneumonia. Pode ser Ou pode ser eu pensar em tosse e tossir agora. E pensar em tosse e tossir agora. Não pense em piscar os olhos. Mas já na convulsão seria... Na crise epilética. Sim, a convulsão, vou ter esses espasmos musculares. Mas elas podem ser causadas por exemplo, doença renal. Que você acumula metabólito no sangue e isso afeta o teu sistema nervoso central. Por que eu perguntei isso, né? Eu já sabia um pouquinho que existia uma diferença, né? Eu perguntei pra ver se você sabia. Somos iguais. Você faz doutorado e eu sei a mesma coisa. Deal with it, bitch! Senhor, o seu orientador já pode aprovar, viu? Tá, ó. Sucesso. Pode dar pra ele o diploma. Nossa, a gente precisa fazer esse corte, tipo, selo de aprovação da Juliana. Tá ligado? Não, mas por que eu trouxe isso? Porque eu já tive convulsão na minha vida, né? Eu tive uma crise convulsiva, né? Sei lá, tive um episódio de convulsão na minha vida. O que você fez com ela, Fernando? Estimulou tudo muito rápido. Perdeu a cabeça. Enfim, deixa eu continuar, obrigada.
Mas foi porque eu tive uma... Febre. Não, eu passei muito mal, eu vomitei demais naquele dia, eu tive quase uma intoxicação alimentar e eu vomitei muito, assim, muito mesmo. E aí eu convulsionei antes de ir pro hospital. Tiveram que arrombar a porta do banheiro porque eu tava convulsionando dentro do banheiro, que eu tinha me trancado no banheiro, porque 17 anos, né, a gente não pensa muito. Acabou de ganhar um pesadelo novo. Nossa. E é o que acontece muito. E acontece muito. E eu fiquei muito assustada na época, né, porque eu falei, gente, eu nunca convulsionei na minha vida, né. E aí eu lembro que na época o médico me explicou, falou, você teve um desbalanço muito grande de potássio no teu cérebro, por você ter, né, vomitado tanto, perdido tanto líquido, perdido tanta coisa, foi só por conta disso, só por conta do desbalanço, pode ficar tranquilo. Então eu sabia que tinha uma diferença, mas eu não conseguia explicar qual que era. Sim, e na epilepsia, por exemplo, você pode ter epilepsia sem ter convulsão. Olha. Que seria uma crise de ausência. Que na crise de ausência a pessoa simplesmente desliga. É como se eu estivesse conversando e paro. Fico olhando por aí do horizonte. E vocês falando, Evandro. Aí depois, o que aconteceu, gente? Tipo, aí, no seu caso, né? Você tinha crise de ausência? Você tinha convulsão mesmo? Não, tinha convulsão. Você lembrava do que aconteceu? Lembro e conseguia conversar que nem eu tô conversando aqui. Só que o corpo... Só que a parte motora minha tava involuntária. Então, eu tinha espasmo como eu tivesse contra crise sônico-clônica. Eu tava contraindo e relaxando. Contraindo e relaxando todos os músculos ao mesmo tempo. Tipo, consciência. Todos os músculos do corpo ao mesmo tempo? É por isso que ele é bombado, entendeu? Você é forte? Não, todos os músculos do corpo ao mesmo tempo é extremamente cansativo. Eu sei. Então, tipo, caraca, todos os músculos do corpo ao mesmo tempo. Eu achei que ele ia pra outro lugar, tô feliz que ele não foi. Exato. Obrigada. Até os esponjosos? Mano! O problema não era o esponjoso, o problema é o esfíncter. Mas isso às vezes acontece. Da pessoa se urinar Isso pode acontecer. Porque ela perde o controle, total. Eu tava na inocência. Tava o cacete. Tava assim, eu só falei, mano, imagina... Músculo esponjoso. Imagina você ficar contraindo e relaxando o seu corpo inteiro. o tempo, Não, todos os músculos, a o pessoa tempo fica inteiro, exausta. por quanto tempo? Então, depende. O ideal é que seja por menos de um minuto. Que Ideal pra quem? Para a saúde da pessoa. Tá. Porque quanto mais tempo você tá convulsionando, mais aquele teu sistema dentro do teu cérebro tá funcionando de modo aberrante, funcionando de modo que como ele não deveria funcionar, isso tá matando neurônio pra cacete e tá fazendo com que novos neurônios, quando eles nasçam em regiões que eles não deveriam nascer. Então você, por exemplo, eu vou falar uma coisa que é feedback. Feedback em português seria uma retroalimentação. Então, a maioria do organismo ela funciona com feedback negativo. Tem alguma coisa que estimula a outra e essa outra coisa inibe essa primeira. Só que, por exemplo, quando você tem um circuito epilético, isso de um feedback negativo pode passar para um feedback positivo. Porque eu matei essas células que estão inibindo e sou só com célula que estimula mais. Então, positivo, estimula positivo, que estimula positivo, que estimula positivo. E isso eu vou entrando num loop. A tendência é sempre ficar maior o tempo. Maior o tempo. E com o status epilético, a pessoa começa a ter essa lesão cerebral por muito mais tempo. Então ela... o que é recomendado é tentar, quando a pessoa está em status, bloquear essa pessoa, basicamente dopar ela instantaneamente para parar a crise. Exato, sim. Primeira coisa é parar a crise. Quanto foi o máximo de tempo que você ficou? Olha, foi a minha última respiração crise. debaixo d'água, né? Quem consegue mais? Não, é só tipo, porque eu fico imaginando, tipo, me colocar num lugar. É angústia pura. É angústia pura. Por isso que quando a pessoa não tem uma epilepsia controlada, é uma sensação, você vive em angústia. Então essa é a questão, porque eu tava pensando o seguinte, 3 pontos que eu acho interessante a gente falar. Guarda esse, caso do HM, eu acho que é interessante a gente falar. Acabei de falar do HM. Eu dei aula de neuropsicologia. Então tá bom. Eu falei, nossa, eu tive uma crise de ausência agora, porque eu não lembro de você ter falado isso agora. Quando a gente falou... Eu fiquei tipo...
De outra volta no Pulp Fiction. Eu tava aqui o tempo todo. O HM. Mas tem um outro assunto que eu quero Não, entrar. não corta. Eu esqueci agora são 2. Cortar mais uma, eu só vou saber do HM, porque eu falei. Sendo HM. E a questão, eu realmente esqueci o terceiro. É a questão da religião. Porque você comentou assim, uma época eu cresci em um lar cristão, né? E não sei se era católico, era evangélico, cristão em geral. E o que eu lembro, isso era muito bizarro. Porque assim, eu também cresci. E quando eu era mais novo, Então, nós dois não sabemos de nada. Então, mas o que eu vou falar é algo meio que dado ali. Tá. Tipo, nesse ambiente que não são todos os cristãos, todos os evangélicos, todos, né? Sim, Não. senhor. Que o indivíduo que convulsiona é porque ele tá com um demônio. Com um espírito ruim, Você né? fica Tipo, imaginando quantas pessoas convulsionando já não passaram no show da fé, tá ligado? O R.R. Soares lá, sai capeta, e a mulher babando, tá ligado? Então, isso acontece, eu já vi. E eu lembro exatamente de uma moça, que era dessa minha igreja, graças a Deus não tô mais, daquela igreja. Vamos falar nomes? Não, é muito poder ali, tá? É muito, A gente faz um pi. Não, deixa pra lá. Uma igreja. Assembleias de Deus, vamos dizer assim. entendi, Então é um termo classicão, né? Entendi. R.R. Soares, eu falei certo. Não, pior. É do Malafaia? Pior. Você só sabe os caras que estão ok. Não, é os... Sabe? Fervorosaço. É o assim, anticristo. Os caras ali, xiita. E aí... e aí eles... Tinha uma moça e ela tinha crises, convulsionava desde a infância inteira. Não lembro se ela tomava remedicação, não lembro, não sei. E vamos lá falar pra ela que era demônio, que ela precisava orar mais, que ela precisava jejuar mais, fazer essas coisas. Então, e ela realmente acreditava que era demônio. E ela entrava... Então imagina, ela tinha um puta sofrimento porque ela tinha crises epiléticas, convulsionava, e ainda era responsável por isso, ainda se culpava porque ela tá em pecado, fazendo algo de errado pra ter demônios influenciando ela. E como você falou que passou por esse background, como que foi, tipo, iniciar isso? Porque foi na adolescência, né, que você começou a ter, dentro desse contexto. Então, eu também fui criado em lar evangélico. Minha mãe sempre foi batista, até hoje. Mas só que eu nunca tive esse problema com minha mãe. Era batista, e também com a Já tá explicado. geral, que elas sempre viam que era doença, não é uma possessão demoníaca, não é mau espírito, não é nada disso. Mas só que ao longo da história, diversas culturas e regiões explicavam a epilepsia de modos diferentes. Para os gregos era uma doença divina, porque era um caráter mais místico, era um caráter de oráculos. Os oráculos eram tudo epiléptico, então. Não, mas poderiam ter e ser... Epiléptico ou esquizofrênica, pra ter Não tinha uma montanha lá que eles subiam, que soltava um gás que deixava eles alucinando. Aí isso realmente acontecia. Se eles achavam que eles tinham dons, sei lá o que, de visão, mas isso tava tudo chapadão. Olha, isso é muito provável. Não, isso acontecia, só não lembro o nome do... Eu não vou lembrar. Tá bem longe, assim. Mas ok, continue. Também, há muito mais tempo atrás também, esse registro de possessão demoníaca não começou nem com a parte evangélica, mas começou com os sumérios, que acho que é um registro de 4.000 anos antes de Cristo. Uau! Então, é uma doença que já é muito datada há muito tempo, porque ela choca. Não é uma coisa que é mais sutil, que foi só começar a estudar mais recentemente. E como isso foi evoluindo ao longo da civilização humana, chegou a Idade Média, chegou o advento do cristianismo, e alguém precisava de um bode expiatório. Então, o bode expiatório sempre combinava de pessoas com algum tipo de doença, esquizofrênicos, epiléticos. Então, muita gente morreu por ser epilética.
E o que eu ia te perguntar é, tipo, como é que é o curso da doença? Porque eu acho que a doença tipo, neurológica / psiquiátrica, que eu consigo fazer um paralelo melhor, é justamente a esquizo, né? Porque os surtos psicóticos teriam mais ou menos o mesmo efeito neurotóxico do que os episódios, né? Então, em O termos que de é neurotóxico? morte de neurônio, entendeu? Tipo, via de regra tá matando célula cerebral. E a esquizofrenia tem um curso, ela é crônica, mas ela tem uma fase latente, né? Então, depois de uma certa fase da vida, a pessoa para de ter surtos psicóticos e só tem os sintomas cognitivos lá, sequelas. Com a epilepsia é parecida, é diferente? Não, a pessoa ainda continua. Se ela não conseguisse ter a crise controlada, ela, por medicamento, ela pode ter o curso que eu conheço, que é a pessoa começa a fazer o tratamento, toma remédio por um tempo e depois vai fazendo desmame desse remédio, que vai tirando aos poucos esse remédio e vai acompanhando se a pessoa tem ou não tem crise. A pessoa não tendo crise, retira totalmente o medicamento e se caso a pessoa não esteja, a pessoa está curada. Mas só que são casos muito difíceis. Por exemplo, para mim, eu ainda faço uso de drogas antiepiléticas, mas por mais precaução, tanto dos médicos quanto minha, que eu não quero ter uma crise novamente. Então, o time que tá ganhando não se mexe. Então, eu continuo tomando os medicamentos para não ter uma crise. E tem efeitos colaterais? Você sente Vai depender da droga. Atualmente as drogas que são a mesma coisa que remédios, tem cada vez menos efeitos tóxicos do que os primeiros substâncias utilizadas, como acho que valproato sódico, que é tóxico pra caramba. Principalmente tinha um grande problema com mulheres que tinham que parar de tomar a droga em si, porque senão ele tinha um efeito extremamente tóxico pro feto. E ela convulsionar durante a gestação, ok. Então, é porque aí... Os dois são ruins. Então, tipo... Por conta dessa Aí toxicidade... são balança. É porque aí o feto, com certeza... A criança, com certeza, nascia com uma formação. Com a medicação, mas a medicação. A convulsão foi Não necessariamente. Poderia vir, mas é menos chance. Menos chance. Eu acho que não seria o problema tanto... Poderia ser pra criança, se a mãe tivesse um aborto espontâneo, mas seria um problema mais da mãe. Não seria tanto afetando a criança. Entendi. Tanto é que tem toda uma geração, né, que teve questões importantíssimas de uma formação por conta acho que era do valproato mesmo. Não, tem um outro remédio. Tem um outro remédio também. Talidomida. Talidomida. Tali? Oi, Tali. Enfim, continuando, né? Agora, assim, legal. Não é legal. Maneiro aqui, né? Mas você começou a ter as crises com 15, 16 anos, né? Começou a tomar medicação e tudo mais. Mas hoje em dia você estuda epilepsia, né? Sim. Por quê? Então, eu tinha sempre essa angústia de perguntar para os médicos e nunca ser respondido. Sempre sendo enrolado. Então, quando eu entrei na veterinária, eu já pensei, beleza, eu vou entrar na veterinária, eu vou fazer algo relacionado para ver se eu consigo estudar epilepsia. Eu não faço em humanos, mas a epilepsia afeta diversos animais também. Então, vamos estudar. Aí eu comecei a procurar a parte de neurologia veterinária, mas só que aí eu vi que eu tava voltando para a parte de médico. Que você simplesmente trata, você resolve o teu problema, mas você não precisa de dar muito a fundo. Você só precisa de acabar com as crises. E isso me angustiou. Que eu falo, não, eu não quero só dar um remédio, beleza, tratou, acabou, show, tchau. Aí eu comecei, aí no meu quarto período,
eu comecei com a pesquisa em epilepsia, fazendo iniciação científica. E desde então foi uma coisa atrás da outra. Eu terminei minha graduação, assim que eu me graduei, eu fiz a prova aqui para a Unifesp, em São Paulo, em Biologia Molecular, e dei continuidade à pesquisa que eu estava fazendo. E logo após ter terminado também o meu mestrado em Biologia Molecular aqui na Unifesp, eu fiz a prova, a seleção do doutorado na UFMG, passei. E agora eu estou continuando a estudar epilepsia, mas agora, ao invés da abordagem de biologia molecular, que seria a investigação da parte genética, eu estou fazendo uma abordagem mais eletrofisiológica, de avaliar se eu consigo, com estimulação elétrica, eu consigo atrapalhar essa comunicação do recrutamento de um foco epilético secundário, que é o que acontece geralmente nas crises focais. Porque as crises focais são o seguinte: a pessoa tem uma crise, mas ela é contida e, por exemplo, é uma crise que dá no braço direito, a pessoa perde o controle do braço direito. Só que essa área que está fazendo isso, ela pode generalizar, então ela pode conectar com outra e fazer o cérebro inteiro entrar no circuito. Aí é esse que seria o meu projeto. Que os meus animais, eles, quando submetidos a um som muito alto, que são 110 decibéis, eles apresentam crises características de mesencéfalo, que são corrida salto e queda, indo para crises tônicas ao final. É isso mesmo que você pensou. Cara, é tipo uma roda de punk. Sim. Você fazer um mosh pit dele. Você lembra a foto que eu mandei no grupo? Qual delas? Que é do meu setup de eletrofisiologia. Aquela caixinha lá? Aquela caixinha lá, que é uma caixa de acrílico circular, transparente. Então o bicho, quando ele começa, o animal, quando ele começa a ter crise, ele começa a correr descontroladamente, de modo que, dependendo da intensidade dessa coisa de salto e queda, ele fica muito tempo sem tocar o chão da caixa. Ele tá flutuando. Correndo nas paredes. Boa! Ele corre nas paredes? Ele corre nas paredes. Então calma. Dá pra uma pessoa ter epilepsia e começar a escalar a parede. Aí confunde Não. Esse é o Homem-Aranha? Não, eu tô pensando da possessão demoníaca, tá ligado? Imagina a mulher com essa confusão. Chama o padre, por favor. Não, a barra é essa, entendeu? Se ela tá tremendo, mas tá no chão, tudo bem. Agora começou a subir a porta. Chama o padre. Meu Deus. Perdão. Gatos, mas era pessoas. Qualquer som ou tem que ser um som específico nessa altura? Tipo, Muito você alto. botar uma música nessa altura, qualquer que seja, vai acontecer. Se assovia, não é? Assovia nessa altura, vai acontecer. Então, o som que a gente usa é um ruído branco. Então, é o que um ruído branco? O ruído branco É um privilegiado reclamando. Não, bom, o ruído branco são todas as frequências sonoras que você consegue ouvir sendo estimuladas simultaneamente. Eu me perdi, desculpa. Ruído rosa. Sim, que... Do rosa o quê? Então, se for todas no mesmo nível, é ruído rosa. Se for ruído branco, é aquele que o agudo é mais forte. nem isso eu sabia. O inconsciente sempre. Docou salvando sempre, cara. E tem a shit noise. Chamam de shit noise. Você tá xingando a pessoa? Não, que se você ouve, você dá vontade de cagar. Tem um episódio de South Park sobre isso. É real. Dá vontade de cagar. Fizeram um teste em rave. Em rave? Meu Deus! Deve ser a pior rave do mundo, a melhor rave do mundo pra quem fez. Pra quem era financiado pelos Já pensou banheiros. que maneiro? Você vai no alerta do metrô da Sé e você bota essa bagaça. Nossa. É difícil, é uma frequência muito grave. Sim. Precisa de um sub muito potente. Caraca, mano. Será que tem sons aleatórios que despertam... Então, em tese, o iDozer é isso, né? Mas não sei se funciona. Enfim, você pode procurar esse som, tem lá no Google. Shit Noise HD, em alta qualidade. Tá. Cura pra constipação, gente. Agora! Não, porque eu já acordo de manhã. Meu Deus. Antes de se pesar, Não vai precisar nem pensar, cara. Ele só... O despertador dele vai ser esse. dele vai ser...
E aí quando... O Luke já acorda lubrificado. Não acredito. Eu acho que você usa o cocô pra uma coisa errada. Ou é brown noise, procura brown noise. Brown noise. É, do South Park. Deve ser por cor, né? Então o seu é o pink, é o brown ou é o... O dele é o pink. Ser o Pink, Você então. não faz os ratos cagar, né? Eles cagam por... Correndo na parede? Caralho, escatológico. É porque... Não, eu acho que a gente tem que fazer um disclaimer aqui. Porque senão a gente vai arranjar problema. Acho que esses animais, eles são criados para serem usados Eles são em pesquisa. criados para usarem em pesquisa, Exato. eles foram selecionados geneticamente. não estão sendo Pega o cachorro da vizinha, né? Bota... É, então... Não, é real. E porque são do jeito ratos que- específicos. porque Porque quem se não tá você pega um acostumado rato com- normal, tanto faz, tanto fez. O Porque barulho. do jeito que tá falando, parece que é um bagulho torturante, né? O rato tá surtando lá, se cagando, e a gente tá tipo, interessante. Não, E o bicho que é específico pra propenso. isso. Senão também. Ele é Conselho literalmente de ética criado animal. com um polimorfismo lá pra ele ter essa Ele Alteração são animais que são um cruzamento entre irmãos de animais propensos para ter crise. Cara, buga o animal inteiro, né? Hã? É bugando o animal inteiro, né? É bugando o Ó, animal. se é cagadinho, sua irmã também, transem. Gente, lembrem-se que existe o Conselho de Ética Animal. Sim, e tudo isso foi é passado. aprovado pelo CONSEG, que é o Conselho de Ética, então. Pode ficar tranquilo, assim, não tá fazendo o sofrimento. Não tô fazendo animal, tortura, não é tortura. aqui não é que nem os vídeos do Greenpeace. Por Quando eu favor. entrei na veterinária, que sempre tem um grupo de direitos dos animais que coloca vídeo dos macacos e fala que os pesquisadores estão torturando os macacos, torturando os ratos, os coelhinhos, não sei o que. Gente, não, ninguém tortura nada. Ninguém tá fazendo aquilo por ter prazer por fazer aquilo com o animal. Ninguém gosta realmente de pegar o animal e levar para sofrimento. Mas só que isso é um estudo que a gente faz, a gente define um número de animais específicos, a gente tem toda uma regulação necessária para ajudar isso. Por quê? Porque isso é para um bem comum. E isso, se a gente conseguir cada vez mais compreender como funcionam as diversas doenças que afetam o sistema nervoso, vai ser muito melhor tanto para humanos quanto para animais que têm crise epilética. A gente resolve isso falando, galera, todo mundo gosta de gato, e gato é muito propenso pra ter epilepsia. Gato, cachorro. Então é pra ajudar os gatinhos e os cachorros. Ó. Ah, agora pode torturar ratos. É a cadeia. Não são animal. Tô zoando. Não, mas eu acho meio hipócrita também esse tipo de argumentação, porque todo mundo quer o seu remedinho, todo mundo quer o seu cosmético, né? Não é nem remedinho, Não. todo mundo quer o shampuzão caro da L'Oreal, mas foda-se o Então, né? Mas é quando houve pesquisa, ai que absurdo, e tá ali comendo a picanhona. Um animal que cresceu enjaulado, foda-se, sabe? Não, pior que isso é agropecuária. Nossa. E mesmo assim eu também não deixo de comer carne. Exatamente. Eu diminuí meu consumo drasticamente, graças a isso. A gente entra nessa seara em outro dia. Porque agora eu acho que tem dois assuntos que eu, pelo menos eu e o Fernando também, quer tratar com o Evandro. Que eu acho que o Fernando é do lado do HM. Só os dois. Porque foi. A game é pra entrar mais pra questão cirúrgica. Porque o que eu queria falar com o Evandro é de eletroconvulsoterapia. Eletrochoque. Que não é mais. Não, nunca foi, na verdade. Foi em algum Mas momento da então, história essa trágica estimulação do Brasil. elétrica que eu falei basicamente é isso. Não, mas é nessa linha, tipo, você tá induzindo o episódio. Por que eu pensei nisso, né? Porque eu atendi um paciente uma vez que ele era afásico. Então ele tinha tido um derrame. A afasia é quando a pessoa tem um problema de controle muscular de alguma parte do corpo. No caso, ele tinha afasia expressiva, então ele não conseguia falar as palavras que ele pensava. Era isso que ele tinha. Só que ele também tinha epilepsia. E era muito curioso, porque toda vez que ele vinha pro consultório e ele tinha tido uma crise convulsiva durante a semana, ele falava muito melhor. E a gente até, tipo, a gente queria até convencer ele a ver se ele fazia um tratamento de eletroconvulsoterapia, porque, por um lado, tem essa parte neurotóxica, né, de que você perde populações de neurônio, mas, por outro, no caso dele, que ele teve um derrame, quando ele tinha a crise, ela também estimulava a conectividade na área cerebral saudável. E isso é o que, basicamente, eu tô fazendo com o meu projeto.
Que é o quê? Ele vai ter essa crise de mesencéfalo, de correr e depois entrar em crise tônica. Só que se eu fazendo isso várias vezes durante dias seguidos, esse animal ele vai começar a ter recrutamento da amígdala. Não a amígdala da garganta, a amígdala do cérebro. E que é uma região que ela vai começar a ter comunicação com o colículo inferior, que é a região de mesencéfalo, onde está basicamente ocorrendo essa crise no rato esteroidogênico, e ela vai fazer essa conectividade com a amígdala. Então ele vai mudar esse padrão de crise. Então, um padrão de corrida e crises tônicas, ele passa por um padrão de crises clônicas, que é um padrão mais de estruturas límbicas, como crises de lobo temporal, que é o que afeta a maior parte das pessoas com epilepsia. No meu projeto, eu estou fazendo estimulação elétrica dessa amígdala com um estímulo que ele eu estou fazendo com um estímulo pareado com som. Isso é, eu estou dando um som que é a 110 decibéis, mas modulado a 4 Hz. Então ele vai vum, vum, vum. E em um grupo de animais eu tenho um grupo que também é uma estimulação elétrica. Só que uma estimulação elétrica mínima, só o suficiente para eu tentar facilitar essa comunicação. Então, por exemplo, nesse grupo eu quero ver se esse animal vai ter crises límbicas mais rápido do que um outro grupo, do que o meu controle, que é sem estimulação elétrica nenhuma, e meu outro controle, que é um estímulo teoricamente mais bagunçado, que ele é também a 4 Hz, só que a frequência, os picos dessas ondas, elas estão totalmente aleatórias dentro desse tempo. Então quero ver se eu vou ter uma dificuldade de comunicação do foco primário com o foco secundário. E aí você quer mudar o padrão de crise que o animal tem. Eu quero que ele não tenha crise límbica. Por exemplo, ele teoricamente vai ter só crises mesencefálicas, que é o padrão primário. Só como eu estou estimulando o foco secundário, eu quero que o foco não se comunique com o secundário, se comunique com o foco primário. Então eles parariam de ter crise do mesencéfalo e passaria a ter só crise límbica. Isso. Que ele, quer dizer... Um diálogo aqui, a gente tá aqui, tipo, a gente já tá se zoando aqui, tipo, mas nem você, solta essa câmera aqui só. Então, por exemplo, aqui tá o mesencéfalo desse animal, aqui tá a amígdala, eu tô estimulando essa região, aqui sempre vai ter crise, teoricamente. Com o estímulo pareado, essa comunicação dessas duas regiões, do foco primário para o secundário, fica mais fácil. Com o estímulo não pareado, essa comunicação fica mais difícil. Então, aqui onde está o foco secundário, que seria recrutado depois, eu espero não ter crise límbica. Você espera, então, isolar. Eu espero isolar, como se eu estivesse fazendo um corte sem cortar. Ok, mais Agora claro, sim. né? Você começou a falar, eu fiquei tipo... Eu olhei pra ela... Como é que você observa o padrão da crise límbica? Porque da mesencéfalo parece que ele corre e... A crise límbica no rato... Ele começa inicialmente com clonias de face. O que é clonias de face? Clonias de face são mastigações, ele fica... Ele faz o S. Tem bruxismo. E se lambe muito. Ele fica se lambendo, por exemplo, uma lambida... É quase, então, uma alteração muito motora, assim. É uma alteração muito motora na face. Tá. Seguida ele começa a ter clonia de membro anterior, que isso ele começa fica a ter espasmo de membro anterior, depois ele fica inhering, que é o quê? Ele vai sentar com as patinhas levantadas e tendo isso, e aí vai na última então. fase ele cai. Ele tem tanta crise no membro anterior que ele fica sentado e cai para trás. Entendi. Que é a escala Racine de crises límbicas. E aí essa crise é mais... Tipo, ela responde mais... Tipo, no último caso, né? Você tá querendo mudar o padrão de uma crise de um mesencéfalo para uma crise límbica. Essa crise límbica ela é mais fácil de tratar? Ou de... Não, eu só tô vendo que eu tô... Só tô zoando mesmo. Só tô pela Eu só quero ver o rato cair de costas. Se você quiser mortar pra trás.
Sociedade Protetora dos Animais. É só não piada. verdade. O pé tava invadir aqui com o pé na parede, tá ligado? É, realmente, eu não entendi essa. Eu troco de um pro outro e aí? Então, que eu, por exemplo, como se eu Eu tivesse. consigo fazer isso. Eu fiz. Ah, Eu beleza. só quero saber se eu posso. Prazer, meu nome é Evandro, eu sou o seu Deus. A questão é só poder. Por exemplo. Glória e misericórdia. E o que? A ideia dele é ter uma convulsão motora pra eles implorarem, né? Eu vou controlar todo mundo. Até o final, até falar. Evandro, ele. Mas dá rata apertar o botãozinho só. Para, tio, para, tio. Tadinho do Stuart Little. Mano, eu vou repetir, eu já falei isso, eu vou repetir. Um casal vai pra um orfanato, adota um rato, mas não adota as crianças. Mas é porque eles queriam fazer o rato ter epilepsia. Não dá pra você fazer isso com criança. Mano, eu desistiria de mim se um casal me olhasse um rato e falasse, eu quero o rato. Tipo, Porra, mano, não. viu? Nossa, viu o Ratatouille, depois os ratos sabem cozinhar. As crianças não sabem cozinhar. E tem um detalhe, o rato não vai pra faculdade. Eles estão vindo de economia, come menos, né? Vive menos. Você pode adotar mais. Você não vai ter que Eu vou fazer ser pai. Você não vai fazer a poupança de 18 anos, vai fazer de 7 no máximo. Eu vou viver a Não, infância, no a máximo adolescência e 5 vida adulta anos. em 5 anos. A cada 5 Quero anos ser pai logo. rápido. Se eu não gostei, ele morre em 5 Exato, minutos. versão 2.0, bem. Meu Deus, sociedade líquida. Essa parte a gente vai... Viu por que a gente vai pro inferno? O Evandro vai junto. Eu choro de rir com isso. Volta. Então, por que você quer fazer isso? Mas Né? isso é Qual que é a político. diferença? Então, por exemplo, que nem eu tinha falado anteriormente, da pessoa que ela tem uma crise, começa no braço direito e depois a crise generaliza. Então, não, sim, mas por exemplo, a crise do benzencéfalo pra crise Do quê? límbica, Do benzencéfalo. mesencéfalo, Eu juro que eu entendi benzencéfalo. tá surdo. Qual que é a diferença entre elas? Então, meu foco primário é a minha crise de mesencéfalo. Tá. Que é onde tá começando as minhas crises. Tá. Meu foco secundário, que ele só ocorre quando o foco primário Já tá adiantadaço em crise. E ele tá alterando toda essa comunicação para afetar regiões que eram intactas. Entendi. Então seria, na verdade, além de ser uma crise mais intensa, ela vai ser mais generalizada. E é isso que você tá tentando cortar. Não seria mais intensa. Eu tô tentando que outras regiões do cérebro não sejam afetadas Tá. pelo foco epilético primário. Diminui o estrago. Que, por exemplo, no paciente que você falou que ele tem dificuldade de comunicação, você tá querendo facilitar a comunicação de áreas da fala, áreas, quer dizer, motoras da fala, com as áreas propriamente ditas da fala do pensamento lógico. Então é possível que no caso desse seu paciente, ele tenha essa crise, por exemplo, a gente não sabe. A gente pode falar mas, desse paciente? Pode. mas ele tem, por exemplo, uma crise Não fala o nome? centralizada, né, num foco, só que já tá generalizando, por isso que melhora a fala dele. Ou poderia ser uma facilitação de comunicação. Ah, sim. Porque a ideia, o que a gente tentava propor muito para esse paciente era ou fazer estimulação transcraniana por corrente contínua ou eletroconvulsoterapia, porque a ideia é bem essa, tipo, a gente tinha uma população de neurônios ali que estava lesionada, que foi a população que gerou a afasia, mas quando ele tinha convulsão, a nossa observação empírica era justamente que ele tinha convulsão, e naquela crise toda lá, acabava gerando conectividade justamente nessa área de linguagem. Então ele voltava, tipo, falava, teve convulsão durante a semana? Teve. Ele voltava conseguindo falar mais palavras. Ele voltava com menos dificuldade de praxia. E a gente ficava, isso tá melhorando? Ou será que não é o contrário? A convulsão morreu aquilo que estava atrapalhando? Então, é que como é lesão cerebral, se morrer... Morrer mais? É mais problema. Só se ele tivesse um tumor e aí morresse as células do tumor, mas não era o caso. Tem como? Com convulsão? Acho que não, né? Não tem. Não. Matar tumor com convulsão. Agora eu fiquei acho que pensando uma coisa, porque assim. Travei. não. Opa! Determinadas crises. Determinadas demências ou neurodegenerações, elas vão afetar várias áreas, né?
Se a gente faz uma eletroconvulsoterapia, estimularia a produção de neurônios, talvez? Aí eu acho que não, porque vou falar do Alzheimer, por exemplo, que eu acho que pela forma como o Alzheimer se apresenta, as conexões, tipo, o cérebro literalmente para de criar conexões novas. Então, mesmo estimulando eletricamente, eu não acho que ia gerar. Não ia criar. Não ia dar. Não ia ter esse dar bom, efeito. não. Mas eu quis tocar nessa seara só porque é um assunto que eu adoro cutucar, porque a gente tem um movimento no Brasil, tipo, não, eletroconvulsoterapia é tortura, e tipo, quando você olha a lógica da coisa e você usa ela de uma forma controlada, ela super funciona. É o tratamento padrão ouro para uma série de doenças psiquiátricas, tipo, epilepsia refratária, esquizofrenia refratária, depressão refratária. Refratária não é que ela reflete, é porque ela não responde ao tratamento. Não é só porque você quer o poder. Então pode ser também. Pode ser. Mas já foi usado como tortura, não quer dizer que hoje seja. É isso, tipo, uma coisa que eu... É só um adendozinho. Tipo, se você olha a história da medicina, tudo começou na merda. Tudo começou como tortura, Exato, na verdade. tudo começou como tortura. A primeira cirurgia foi uma paulada na cabeça e um bisturi no estômago, entendeu? Então as coisas começam de uma forma cagada. Mas não quer dizer que elas não podem evoluir pra uma coisa boa. Uhum. E como que você pega esse resultado, ou talvez... você percebe que consegue, beleza. Como que você consegue, levaria para um paciente? Tipo... Então, por exemplo, eu vi, beleza, eu consegui com um estímulo elétrico pareado facilitar, e um estímulo não pareado conseguir dificultar. Então vamos ver se fazendo em paciente com crise refratária que aceitassem fazer esse tratamento, com essa estimulação estímulo elétrico não pareado, eu conseguiria dificultar esse paciente ter crise. Então eu começaria a fazer ao longo do tempo uma pesquisa transrelacional. Começo de animais e beleza, eu vi que com animais dá, então vamos tentar em humanos. O piscina é um bagulho muito louco, bem lógica de HM, sabe? A gente muda o foco epiléptico de mesencéfalo pra amígdala e faz ressecção de amígdala. Acabou, resolveu. Mas não ia funcionar. Coitado. Não ia funcionar nem um pouco. Ideia. Não ia funcionar nem um pouco. Você tira a amígdala, você cria o Não, mas eu Joker. entendi a lógica. Vou criar uma pessoa tipo bizarra, né? então imagina que Joker. ser amígdala, né? A pessoa não sente medo e não confia em ninguém. Não tem ansiedade nenhuma. Nossa. Enfim. Segurei uma pesada. Ele até tremeu. Eu olhei pra agora. você e fiz tipo, não posso. Controle inibitório. Pô, Fernando, não gosto Não, disso, cara. essa. Tem umas que até minha moralidade fala, segura. É essas que eu paro. Quando o episódio terminar, você vai Eu contar. vou contar essa conta. Então, Você falou do HM, o que é HM? HM... Já que você já deu uma aula. Então, eu esqueci totalmente o nome Cercou o dele. olho da Juliana. Eu nunca lembro também. Eu também. Eu acertei ela? não. Ela tá cega da zoeira. Tá bem. Isso. Você viu Aura? Teve enxaqueca? Uma puta pressão. Eita! Não, tá tudo bem. É glaucoma? Cadê a maconha? Pronto, passou. Vai passar. A Não, cabeça tá dela certo. Pode explode. glaucoma e maconha. É tratamento. Pra glaucoma? É. Maconha? É. Glaucoma é bagulho do olho? É. É sério? É. Nossa, eu não fazia ideia. Faz ideia também. Pronto. Tá bem. Tô. Foi só uma pressão. Tô. É só a cabeça dela vai só vai explodir. A materaço aqui saindo sangue no olho. Não, antes Não, às fosse, vezes na problema acontece. saiu o olho. Gente, pensa que eu tenho, tipo, um pouco de sinusite constante, né? Então, provavelmente Não, foi mas só uma eu pressão. também tenho sinusite. Nunca senti isso daí, não. Eu sinto às vezes. Enfim. Você já fez uma tomografia aí, já... Não. O que você acha de fazer? Não. A ressonância. pressão? Vai ser uma pressão muito rápida, já passou, ó. É só um aneurisma. De boa. Só ver se de boa. Também. Tá bom. O cara do Fernando. Eu já vi que vai ser muito trabalho. Tem que carregar no colo, Dependendo do que você for fazer, cadeira você tem que pôr capacete pra proteger. Meu Deus. Aprender HM. entrar no jiu-jitsu. Tá no jiu-jitsu, né? Nossa. Vou comprar uma arma. Arma expensive. Vou tentar com uma arma. Enfim. HM. HM é um caso marcante na neuropsicologia no geral, porque ele é um paciente epiléptico.
Né? E aí... Quem é você? Não, Ele é seu amigo? Você conhece o HM? todos os epilépticos isso tem um grupo do Facebook. Epilépticos... Tem um grupo no Orkut. Exato, tem uma comunidade. Eu... A última letra tá pressionada constantemente. Parabéns. Nossa, eu tô segurando muitas, cara. É que se fosse no MSN, ela fica tremendo na tela constantemente. Isso a gente corta, pelo amor de O Deus. Orkut era... O do Orkut era tipo isso. Eu tremo, e você? Cortou tudo. Só a galera que treme. HM. HM é um caso bem emblemático na neuropsicologia, porque ele era um paciente epiléptico e o foco epiléptico dele era no hipocampo. Não era hipotálamo, hipocampo. Hipocampo, cara. Hipocampo. E aí o neurologista dele teve uma ideia genial de, se o problema tá no Gista, hipocampo... vamos... Era uma mulher, vamos ressaltar isso. HM era uma mulher. Não, Não, era o profissional. Ah, que foi eu. profissional, neurologista. A psicóloga, não foi? Psicóloga. Não. O médico era tá, homem. ok, A tá. enfermeira, que é a Brenda Miller. Tá, isso. ok. Então, o neurologista dele teve a ideia genial de, se o problema tá no hipotálamo... No hipotálamo não, no hipocampo. Hipopótamo. Hipopótamo. Então, Se as crises estão o no neurologista teve uma ideia genial de que, se as crises estão no... Se as crises estão no hipocampo, a gente corta o hipocampo fora e cagou. Isso fora. que ele era... Neurologista. Tem um nome específico, né? Bilateral, eram os dois hipocampos, não era? Lateral. Era bilateral mesmo, tem nome técnico. Tá, então tirou os dois, né? Isso, só para as pessoas que não sabem, o hipocampo ele tem esse nome, porque ele é uma partezinha do nosso cérebro que parece um cavalo marinho. E na Grécia Antiga... O hipopótamo. E na Grécia Antiga, os cavalos marinhos eram chamados de hipocampos. Então, ele tem esse formatinho, né? Ele fica logo embaixo da amígdala. Então, se alguém conseguir um dia uma imagem de um cérebro, ele fica... Próximo. Tá, me deu aqui, o hipocampo já lá atrás. Então. Abaixo, tá bom. Ele tá de conchinha. Exato, ele tá... Ele é a Big Spoon da amígdala. É, isso. Que eu ia falar. Mas ele fica lá. E aí, o médico teve a ideia genial de vamos arrancar fora isso daí. Tudo bem que era numa época onde a neurociência estava ainda nos seus primórdios, então a galera ainda não sabia o que cada parte do cérebro fazia direito. A gente pensava que se cortar, tá suave. Exato, de novo. Não, tipo, se É o cortar e não fígado. morreu, quer dizer que não precisava. Entendeu? Exato. A lógica da medicina no começo era essa. Se perdeu e não tá sentindo falta, não precisa. Sim, que no Porque não começo lembra, a né, galera perdeu. não sabia que a função Exato. das regiões do cérebro. Não beleza, sobreviveu, tá Tá zero tranquilo, bala. dá pra tá zero bala. E dá aí pra- o HM fizeram essa ressecção de hipocampo dele, arrancaram o hipocampo dele, ele acordou Dos suave, dois lados. dos dois lados, exato, bilateral. Ele acordou, todo mundo falou, tá vivo. Seu Yes. nome? Sabe seu nome. Que dia é hoje? Sabe que dia é hoje. Quem é você? Sabe quem ele é. Onde você tá? Sabe onde ele tá. Tá suave. Aí o que foram observando é que ao longo das avaliações ele não conseguia aprender nenhuma outra informação. Então ele sabia tudo até o ponto da cirurgia. Dali em diante ele não conseguia fixar nenhuma outra informação nova. Então, sei lá, ele não conhecia o Fernando. Então, o Fernando se apresentava, 5 minutos e esqueceu, não sabia mais quem era o Fernando. Tinha que se apresentar de novo. E ele não lembrava de absolutamente nada do que ele fazia no dia dele. Só que aí vem a parte legal, que é a Brenda Milner, que é, em tese, a primeira neuropsicóloga honorária, né, porque ela era enfermeira. Mas ela fez uma série de avaliações com esse cara e ela foi descrevendo de que os estímulos semânticos não eram realmente aprendidos, então ele não lembrava o nome das pessoas, ele não tinha memória episódica também, não lembrava de onde ele tinha passado, as coisas que ele tinha feito, mas ele tinha memória visoespacial, não, ele tinha memória motora, psicomotora. Então, tarefas motoras que ele tinha feito e treinado, Aprendido. ele aprendeu, ele conseguia recriar e tinha uma performance melhor do que nas versões anteriores, nas vezes anteriores. Apesar dele não lembrar de ter feito as tarefas, né? Então isso era mais legal, ele tinha que fazer um desenho super complexo, ele fazia com uma maior facilidade do mundo, mas ele não lembrava que tinha feito, não sabia que tinha feito antes. Várias vezes, né? Que ele foi treinando. Várias vezes, exato, ele foi treinado. Pra ele E era a aí, primeira vez que ele tava fazendo aquele desenho. Pra ele é Não, sempre a primeira vez. você já viu aquele filme Como se Como fosse se Como se fosse a primeira vez? Era basicamente isso, porque ele ficou parado naquele dia, ele não conseguia aprender nada daquele dia em diante. Então ele acordava todo dia achando que era o mesmo dia do ano, achando que ele tinha a mesma idade. Então tem até, eu acho que uma videossérie, alguma coisa assim, ou um filme, alguma coisa que conta a história dele, e tem até uma cena que eu acho super legal, que mostra ele tipo, se olhando no espelho, e ele não se reconhece. Porque já na cabeça passou dele mal. ele tem sempre aquela mesma face, congelada no tempo, ele vê um idoso no espelho e não sabe quem é. E não aprende, né? Então, foi aí que descobriu-se que o hipocampo faz parte da consolidação de memória de longo prazo. Então, sem o hipocampo, a pessoa não consegue consolidar novas memórias. E aí descobriu-se muita coisa da neurociência.
Graças a Brenda. Tanto que quando esse maluco morreu, conservaram o cérebro dele do mesmo jeito que conservaram o do Einstein, tipo, foi super... Não, ele é importantíssimo. Ele sofreu pra caralho, né, por causa disso também. Tudo bem que ele esquecia, né? Então... Nossa. Hoje, você tá querendo assim, você já vai quase no último ciclo do inferno, né? Você fala, não, eu vou cavar, vou criar um novo, só pra Exato. mim. Eu tô disputando o título com o Satanás. Ai, meu Deus, onde eu tô? O problema é que ele quer complementar, mas ele tá se controlando. Não, sou menino de Deus. De Deus, ele epilepsia. O que a gente ia fazer depois do HM? Tá. Você tava falando, pensava em talvez fazer um pós-doc, algo do tipo, caso você continuasse na área acadêmica, e a gente entra nesse papo também. Você pensa em algo específico? Tipo, você estudaria ainda epilepsia, mas... Epilepsia. Epilepsia? Mas você tem um novo foco? Você faria de uma forma diferente? Algum outro tipo de animal? Com um bolsonarista? tipo Bolsonaro. Você vai de rato pra gado. Exato. Então, o que eu planejo que num possível pós-doc seria, ao invés disso, o meu experimento é basicamente a estimulação e ver os comportamentos de crise. Seria também o registro da região. De fazer o registro, de avaliar como Tipo, esse ressonância, cérebro... Não, é transencefalograma. Aí, Um EEG de como o cérebro está se comunicando. Legal. E por que você não tá pensando em Por fazer? que ainda é uma coisa que você não tá muito afim? Então, nossa, mas ele nem falou que não tava muito afim. Você tá afim de fazer isso? então que entra o seguinte ponto, que a pós-graduação no Brasil é uma coisa complicada. Isso é um understatement, né? A gente tá sendo bonzinho falando que ele é complicado. Uma boa. É uma bosta. Que eu adoro o que eu tô fazendo, senão eu não estaria fazendo de jeito nenhum, porque pelas condições a gente teoricamente não teria estímulo nenhum para estar fazendo ciência por realmente gostar muito do que faz. Mas só que o problema é que o cientista no Brasil, ele é ignorado. A galera não sabe o que é um cientista. Acha que o cientista é uma figura mística. Tanto é que teve acho que uma pesquisa recentemente no Brasil falou que o brasileiro valoriza muito cientista, mas o brasileiro não conhece cientista. O brasileiro não... médio, ele não incentiva a pesquisa, não incentiva. O brasileiro, ele acha desconhece, ele não sabe o que está sendo feito. O cientista é o biomédico que fica de jaleco, né, analisando a jaleco, amostra. Esse é o cientista, mas ninguém faz ciência, né? Só o cara de jaleco que... Tá analisando amostras. De cocô. Exato. Era isso que eu tava pensando. Um estudo amoroso biomédicos, porque eles fazem umas pesquisas muito loucas. E no Brasil a gente não tem teoricamente um salário, a gente recebe bolsa, que tá atrasada, né? Tipo, uns 10 anos na inflação. Que tá atrasada em relação à inflação, muitos anos. A inflação já comeu muita parte da bolsa, então o que é como se a gente estivesse ganhando a mesma coisa que há 10 anos atrás com os preços atualmente. Você ganha um vale pãozinho. Um vale pãozinho. Se for na padaria do Bolsonaro é 9 mil reais, então nem vale o pãozinho. Se for na padaria portuguesa é um vale cacetinho. O gaúcho. O gaúcho. Um salve nosso amigo Eduardo. Isso, ele come cacetinho. Ele come cacetinho. Esse gosta de cacetinho. Então, a gente não é bem valorizado no Brasil como cientista. A gente ganha pouco, a gente trabalha muito pelo que ganha, se estressa muito, tem muitos outros problemas associados. E você, quando compara com outras profissões ou com outras carreiras, você vê que, tipo, porra, eu tô ganhando pouco, tô trabalhando que nem um condenado, tô perdendo minha saúde física e mental pra não ser bem valorizado. Eu não tenho direito a férias, não tenho direito a coisa nenhuma. Eu só tenho basicamente dever.
E é uma coisa que eu penso E de... às vezes mais dever do que o seu projeto abrange, né? Aham. Às vezes você faz mais coisa do que teoricamente você se propôs a fazer. E isso, tipo, não é um futuro que eu penso para a vida toda. Enquanto você tem saúde física e mental, você ainda consegue controlar as coisas. Você consegue ainda, não, beleza, vamos seguindo em frente. Mas chega um certo ponto da vida, uma certa idade, que você, eu quero uma estabilidade. Eu quero conseguir ganhar mais, conseguir me estressar menos. E para conseguir, mesmo que ou eu tendo família ou não, ter condição melhor, tanto para mim quanto para as pessoas que eu gosto. Então, não é um futuro que eu penso que é o ideal. E nos próximos anos, eu acho que até nos próximos 10 anos, e se pá 20 anos, não acredito que vai mudar muita coisa. Não vai não. Que seria no Brasil, o que eu penso de pós-graduação seria ir para fora. Mas é seguir carreira de pós-doc lá fora. Só que aí a gente só troca. Estaria trocando um 6 por meia dúzia, mas eu estaria ganhando mais, beleza? Mas também seria o mesmo ritmo. Eu conheço gente que veio nessa, tipo, vou fazer pós-doc nos Estados Unidos. E de fato, lá tem um cargo de professor, né, de pós-doc, você é contratado, entre aspas. Só que o regime trabalhista nos Estados Unidos é uma loucura. Então você vai lá, tudo bem, você tem um cargo de pesquisador, só que você tem 2 dias de férias a cada ano de trabalho, você não tem nada remunerado, você não tem férias, então tipo, boa sorte aí. Você tá literalmente trocando 6 por meia dúzia, só que tá ganhando mais. Mas o regime é a mesma coisa. Se você vai fazer a mesma coisa ganhando pouco, vou fazer a mesma coisa ganhando mais. Só que a questão lá é que, tipo, você também é a mesma coisa que aqui, tipo, você tem que fazer mais coisa do que o seu cargo desempenha. Só que principalmente pós-doc nos Estados Unidos é tipo lab head, assim, você que em tese é o responsável por todos os outros alunos de mestrado e doutorado abaixo do seu orientador. Ou seja, gente pra caramba. Nossa. Ou seja, você é que vai orientar a galera pra quem você não é pago pra orientar. Enquanto seu orientador ganha todos os louros. Exato. O trabalho dele vai ser vender as pesquisas para os financiadores da universidade, a universidade vai tacar dinheiro, você vai ganhar dinheiro, mas o seu trabalho vai ser mandar em todo mundo, tipo, coordenar todo mundo. Isso traz uma questão muito importante, né? Que é a fuga intelectual que a gente tem no Brasil. Né? Fuga de cérebros. Sim. Que é exatamente isso, né? Primeiro a gente tem um baixo estímulo pra academia, e aí os poucos vencedores, mais ou menos, que falam, não, vamos lá, vamos topar esse negócio da academia aí. É tão mal remunerado que a primeira oportunidade minimamente boa de sair daqui e conseguir ganhar dignamente, ou perto de algo digno, com a academia, mas sai sem pensar. Assim. Sai sem pensar, a pessoa não pensa 2 vezes. Porque por mais que lá fora você seja considerado o imigrante, você nunca é um igual, teoricamente. Mas você ganha mais. Exato. Não, e a gente fala tipo de aluno, mas professor, sabe? Professor concursado de universidade pública, federal, que recebe proposta para tipo, trabalhar na universidade americana, canadense, alemã, e partiu, não pensa 2 vezes. Aí vem o gadinho, né, e fala: pra que investir na educação? Não produz nada no Brasil? Pra quê? Produz nada, pós-graduação. A galera tem uma mente muito fechada de tipo achar que... E isso eu acho que ocupa um pouco a cultura e o cinema americano. Porque a galera pensa muito que a ciência tem que produzir patente. Então o pesquisador, o trabalho dele só vale se ele está inventando alguma coisa que eventualmente vai ser vendida. Ou comercializada de alguma forma. Então, um medicamento, um tratamento, alguma coisa assim. E a lógica é completamente inversa dessa, né? A maior parte das pesquisas é literalmente para você construir uma base de conhecimento que um dia talvez gere uma patente, gere alguma coisa. E se não gerar, tudo bem para isso, porque a gente aprendeu muita coisa com isso. Eu costumo dizer que, assim, conhecimento científico, né, grandes descobertas científicas, é como se fosse um copo, xícara, de água, né? Então, cada pesquisa vai adicionando algumas gotinhas nesse copo. Até que chega aqui na borda, no limite, em que você tem todo esse conhecimento acumulado que pode gerar um produto, né? Nossa, então, eu acho muito legal que usa a mesma metáfora para falar de esquizofrenia.
Exato, eu uso pra falar de conhecimento. Então, assim, Será que tem associação? você pensa, por exemplo, o Einstein. Ele só é quem ele é por conta do Giordano Bruno, Galileu Galilei, nananã, Newton, que foram construindo esse copo pra ele chegar e falar, nossa, olha só, o nível onde, né, já chegou isso aqui, e começa a produzir isso muito mais. E aí a gente tem as grandes revoluções e etc. Só que a gente esquece que pra encher esse copo, em muitas áreas, é muita gotinha que precisa. É ciência básica, né? E o problema é esse, que a galera, tipo, ciência básica é isso que o Evandro falou. Ela não, É uma não só gota não, no oceano. não, e ela não só não gera patente, como muita pesquisa de ciência básica serve literalmente para você descobrir aquilo que não funciona. E aí a pesquisa para por ali, E ainda temos um problema no meio científico, que é a replicabilidade. que é a replicabilidade, que você só consegue publicar bem coisas que funcionam, que você conseguiu provar por 1000 diferentes métodos que aquilo funciona, e beleza. Mas se você fez um mestrado ou um doutorado e deu tudo errado, não por incompetência tua, mas realmente deu, porque não era a hipótese, você não conseguiu confirmar a hipótese alternativa, a hipótese nula foi confirmada. Então, beleza, tudo bem. Mas só que o meio científico, ele não premia de forma igual quando você tem uma hipótese alternativa que não foi confirmada. Como se tivesse errado. Quando você tiver Mas certo. por isso que eu falei de ir para os Estados Unidos fazer pós-doc, porque lá nos Estados Unidos, diferente daqui no Brasil, é esse negócio que, tipo, no Brasil a gente ainda tem uma leve mamata, que quem investe, que quem investe na pesquisa é o governo. Então, em tese, o governo não tem a premissa de lucrar com a pesquisa. Nos Estados Unidos, quem investe são sociedades privadas e benfeitores, tipo, anônimos, entre aspas. Mas eles vão nessa, tipo, não é o pesquisador que tem uma boa hipótese, é o pesquisador que vai, tipo, que consegue provar, entendeu? O cara que descobriu alguma coisa, o cara que tá certo. É esse cara que ganha dinheiro. É quase um Shark Tank. É basicamente o Shark Tank, exato, entendeu? O cara que não ganha dinheiro lá, não recebe investimento nenhum, é o cara da replicabilidade, o cara que pega um monte de pesquisa de gente que falou, isso funciona, e fala, será que funciona mesmo? Que em tese é o trabalho mais importante, porque é o que você vai pegar um monte de gente que publicou e vai testar de novo aquilo pra falar, olha, o cara fez lá na China, funcionou, mas aqui não funcionou, então o que tá de diferente? Porque é assim que constrói o conhecimento, esse cara não recebe financiamento. Quem recebe financiamento é o cara que, não, vou testar um medicamento novo aqui pra curar tal bagulho. Beleza, ele recebe rio de dinheiro. Vou testar uma técnica nova pra construir não sei o que. Ele recebe rio de dinheiro. Mas a galera que faz ciência básica, não. Porque não Geralmente o cara sempre tá batendo na mesma tecla. Eu falo, ele vai fazer, sei lá, um modo de registrar os neurônios, mas cada vez mais eficiente, com cada vez mais tecnologia, vai ser cada vez melhor. Então essa é a minha inovação que vai revolucionar. Então o cara fica batendo na mesma tecla sempre e sempre ganhando muito dinheiro com aquilo. E gerando patente, né? Gerando patente. Ou seja, falei isso em vários episódios. Capitalismo. Capitalismo. É só lucro. Negócio aí pra União Soviética. Fazer pesquisar lá. É sempre meia dúzia, né? Eu sei. Eu tinha uma pergunta, Que bom. mas era isso mesmo no passado. Tinha. Já respondemos? Não lembro. Você esqueceu, ó. Esqueci. O Eu vou falar, TDAH fez assim, aí ó, um fala, aí outro São fala. como lágrimas na chuva. Sou eu. Era alguma coisa relacionada a... Não lembro, eu perdi todo o fio da meada. Era algo que você tava, foda-se. É isso aí. Algo que eu tinha falado. Eu ia falar sobre Fuga de quanto cérebro, era... Shark Tank. o quanto era desestimulante, quanto o sistema... lembrei. O quanto que o nosso meio acadêmico, ele é completamente... Ela tá feliz que ela descobriu como apertar seus botãozinhos pra fazer o que você... É desestimulante. Ontem, o Evandro conheceu... Não vou falar o nome dele. Ontem, Eu conheci um amigo do Fernando. Comum que fez doutorado, o cara fez parte do doutorado dele na Inglaterra, voltou e ele tá super preocupado de como que ele vai fazer pra pagar as contas, porque o doutorado acaba no fim do ano. E aí, como que eu pago meu aluguel? Porque é isso, né? Você tem... Não, isso. Você entra num ambiente em que vai te pagar um valor baixo,
durante X tempo, e você sabe que daí no momento X ali, no finalzinho desse momento, é 0, você não tem uma forma de se preparar, e você não pode trabalhar por fora. Você não pode trabalhar Então, por fora, é tem que dedicação ter- exclusiva. É. Então, você, por exemplo, sei lá, você é veterinário. Aí você faz pesquisa, mas eu quero abrir a minha clínica. Não, você não vai. Você vai ter que se fuder durante 4 anos. Ganhando super pouco a ponto de você não conseguir guardar quase nada de dinheiro. Exato. Aí vai chegar um momento que eu falo assim, legal, finalizou? Fala no teu cu, eu tomei um diplominha. Ui. Não, é literalmente assim, É. tipo, parabéns, você acabou, bem-vindo, doutor, mês que vem você não ganha mais nada. Mês que vem você não ganha mais nada. Parabéns, E aí? novo desempregado. Que e aí, você eu faço o quê? tem um hipercurrículo que ninguém quer te contratar. Porque é caro pagar, Porque é caro pagar. Que a pessoa sempre joga na Uhum. seara do caro pagar, mas ninguém vai falar assim, não, vou te dar uma chance aqui. Ó, eu não consigo te pagar isso. A gente consegue pagar isso? Não, a pessoa isso vai jogar no caro pagar, no também eu não quero pagar. É. E pronto. E acabou. Tanto é que o que eu penso em fazer talvez mudar de área. Então, olha aqui. Sabe que, porra, você tem uma pessoa que faz uma graduação. Na graduação você vai se envolvendo com pesquisa. Aí, nossa, que da hora. Aí vai pro mestrado, você tem mais 2 anos. Nossa, que foda. Aí você faz um doutorado por 4 anos. Mais 4 anos, 3 a 4 anos, né? Nossa, que pica do caralho. O que eu faço depois de tudo isso? Mudo de ar. Eu desisto. Eu disse porque eu sei que nos próximos, sei lá, 20 anos, Vai ser a ou mesma eu vou coisa. continuar fazendo isso pra sempre, ou eu vou tentar ver se eu vou conseguir passar num concurso para professor, ou eu vou me submeter a um regime de quase escravidão de dando aula numa universidade particular, que numa universidade particular eu falo, quero dar aula de fisiologia. Beleza, tua formação é toda nisso. Olha, aqui temos imunologia, você vai dar? Não, porque a minha formação não é em imunologia. A imunologia eu só tive na graduação. Tudo bem. Bom, fulano de tal, você dá uma aula de imunologia você que dá aula de imunologia, você dá uma aula de fisiologia. Você daria uma aula? Sim, beleza. Olha, Evandro, você está demitido porque não veste a camisa da empresa. Não veste a camisa da empresa, não temos interesse mais em continuar seu trabalho. E eu pego fulano de tal que dá aula de sociologia, dá aula de imunologia, dá aula de fisiologia, dá aula de física, dá aula de o que precisar, trabalha de 7 da manhã a 10 da noite, todo santo dia, e pronto, eu tô feliz, eu tô pagando a mesma coisa. Lá vem. Vou dar nome de universidades, tá? São 2. Uma particular. Particular, hein? Ela recentemente não esse ano, mas recente, demitiu todos os doutores pra contratar mestres. Por quê? Pagamentos. Mas beleza. Uma segunda... A nossa graduação, isso, beleza, a gente teve professores que não eram da área e eram obrigados, né? Não é opcional, você era obrigado a dar... Você recebia no começo do semestre, essas são as aulas que você vai dar, prepara aí. Tinha uma professora que ela era psicanalista e fizeram ela dar aula de neuropsi, de aplicação de teste. Sim, de avaliação psicológica. Aí nenhum aluno gostou, porque ela não sabia, ela não sabia explicar, ela falou, mano, vergonhoso. Não o dela, da instituição. Dela chegar lá e falar, gente, eu não sou dessa área, eu tô estudando, mas eu tenho que dar essa aula. E a gente tinha que aprender sozinho. Tipo, naquela disciplina. Quase que aprender junto, né? E aí a gente queria tirar dúvida com ela e ela não sabia explicar, tipo... Por quê? Porque, imagina, a gente tava aprendendo VISC, sabe? E imagina a pessoa que nunca tocou. Quando eu fiz essa disciplina, eu lembro que eu tinha que... Será que era a mesma? Não sei se era mesmo. Velhinha, mais velhinha assim, mais ou menos? Era ela não. Que foi demitida depois. Foi demitida depois. Porque, tipo, Aí demitiram ela porque ela era ruim. Então, porque quando eu tive essa disciplina, eu tava fazendo já iniciação científica. E na minha iniciação científica eu fazia avaliação neuropsicológica. Então, eu tinha que ajudar a professora, porque eu já sabia do teste antes da aula por causa da pesquisa. E era isso, ela não sabia. Ela falava, gente, leia aí o manual, eu vou tentar ler também. Me fala se vocês acharam a página, porque ela não sabia. Tipo, não, e às vezes o professor VISC, pode ser ruim, pode ser ruim. Tem gente que precisa de mas curso, só que, porra, às vezes assim. o cara não sabe por nada. Não, e é isso que, tipo, ele não tá errado de não saber.
Porque é isso, tipo, Sim. a psicologia, a veterinária, enfim, qualquer área, principalmente a área de pesquisa, ela é super específica. Então eu, por exemplo, eu tô trabalhando com esquizofrenia, é isso que eu sei, esquizofrenia e minha bagagem de transtornos do desenvolvimento. Se você virar pra mim e falar, dá uma aula de transtornos do humor, sei lá, dá uma aula de borderline, não é minha especialidade, entendeu? Você eu vai não estudar, sei. Eu tal. posso estudar, mas eu nunca vou dar uma aula tão boa quanto um cara que trabalhou a vida inteira com borderline. Entende? Então, Tá vendo por quê? Chama ele, gente. porque ele é borderline. Mas, Graças a Deus. mas é isso, entende? Tipo, a galera, muitas instituições colocam todos os profissionais no mesmo pote e falam, não, você é psicólogo, então você tem que saber de tudo. E tipo, não, você não tem que saber de tudo. Principalmente se você fez mestrado e doutorado. Porque a pesquisa vai te especializando cada vez mais. Então você sabe muito sobre uma coisa e pouco sobre o resto. Esse caso infeliz, comentando sobre isso. E a outra era exatamente disso, você falou de uma rotina bizarra. Outra universidade entrou em contato, me indicaram, falaram assim, você não quer dar aula, você tem um mestrado em neurociência, você fez neuropsi, você trabalha nessa área, você não quer dar aula? Aí eu pensei, pô, vamos aqui, né, vamos ver o que vou oferecer. Você gosta, né? Tipo, ainda tava naquela vibe de vou fazer o doutorado, né, já, foda-se. E aí eu fui conversando com a pessoa queria que eu desse aula na parte da manhã, na parte da noite, e tinha que ficar lá na parte da tarde, né, da tarde da manhã, tipo, até 10 da noite. E aulas de coisas que eu nunca estudei, tipo, matérias que a gente nunca teve, eu nem lembro o nome de matérias. Eu falei, então, mas eu Nunca tive. não sei isso, sabe? Não tem como ser professor e ensinar algo que eu não sei. Ah, não, aí você aprende rapidinho, a gente te dá, já tem o slide pronto, sei lá o que eu falei. E qual que é o valor e tal? Aí eu fui grosso nesse momento. Eu falei, X, eu falei, moça, você que eu ganho por semana. Sabe, tipo... Você quer me dar por mês pra... É. Né? E eu vou ter que estar aí de segunda a sexta, integral. Tipo, não vale a pena. E não é porque eu ganho muito, porque era muito pouco, sabe? Tipo, era muito pouco. E acontece isso. Que o problema não é que a pessoa ganha muito, não sei o quê. O problema é que o profissional depois, no final, ele é muito pouco remunerado. Ele estuda, gasta anos, sacrifica muitas das coisas da vida dele pra ser desvalorizado. E sabe E algo... pra ser valorizado, eu lembro, né, assista um episódio da Atari, porque pra você ser minimamente valorizado, não é nem tipo, você tem que torcer pra alguém morrer pra abrir um cargo de concurso público, pra você concorrer com uma galera que tem doutorado, que tem mestrado também. Se você conseguir a vaga, aí você consegue uma mísera estabilidade. É o que a gente tava comentando em casa, né? Que pós-graduação é sistema de pirâmide. Não, mas tô Sim. É sistema de pirâmide. Porque venha, vai ser bom. E aí, tipo, você tem que esperar o fulano morrer. E é tipo, fulano vai. morrer pra 500 que Não, vão e tem que ser o concorrer fulano a da vaga. sua área. Tem né? que ser o fulano da tua área, assim, tipo. E você tem que cair nos olhos da banca. Exato. Então, é muito triste, por quê? Porque é isso, se assemelha a um sistema de pirâmide, né? Porque Sim, é esperar a pessoa morrer e as pessoas que estão lá te avaliando gostarem de você. Porque se não gostarem de você, por mais... Você pode passar bem, mas sempre vai ter o currículo que não é bom o suficiente, a aula que não foi boa o suficiente, que vai começar a cair para critérios subjetivos. Não, e é sempre assim. E o QIzão também, né? É o QIzão. Entendi porque eu tô perdendo muito. Eu não tô com o notebook anotando as coisas. Aí, ó. Mas eu lembrei. Você tá falando, tipo, tema tal. Só pra não esquecer. A gente foi num aniversário e a gente chegou a comentar, não sei se foi no podcast, em que lá a gente conheceu duas pessoas e que eles trabalhavam no mercado financeiro, sei lá o quê. E aí eles estavam falando assim, nossa, você faz doutorado, mestrado, sei lá o quê. E a gente começou a falar sobre isso, né? O quanto é mal remunerado e tal. E a gente falou o quanto custa, o quanto que um mestrando ou um doutorando ele recebe. Isso pensando no maior de todos, que é a FAPESP, que mais paga, né? Não outra bolsa que paga metade do que a FAPESP paga, ou menos que metade. Ele falou, cara, é muito menos do que o nosso estagiário ganha. Tipo, estagiário. muito menos. Muito menos. O cara fez 4 ou 5 anos de graduação, 2 anos de mestrado, tá ali com seus 3, 4 anos de doutorado pra ganhar menos que um estagiário. Muito Muito menos que um estagiário.
sem benefício, sem convênio, Sem sem direito vale a a porra refeição. Não, nenhuma. e, tipo, trabalhar 40 horas semanais no mínimo, né? Porque eu tenho orientador que pede mais. Então, tipo, é desestimulante. Aí você vê o quê? Você vê que quem vai ter um bom, sei lá, vai ser bem visto é muito pouco. Quem vai conseguir uma oportunidade boa é muita exceção. Então, o que você gera nesse ambiente? Um ambiente completamente competitivo. Nossa, sim. Principalmente no tempo que eu tava aqui em São Paulo, eu vi muito isso. Aqui em São Paulo. É diferente de que quando eu tava na Federal Rural do Rio de Janeiro, no nosso grupo de fisiologia. E agora pelo menos no laboratório que eu tô, que é o laboratório de neurociências lá da UFMG. Aqui em São Paulo eu via uma competição muito grande por conta da FAPESP. Que, tipo, ele vai pagar mais do que qualquer outra agência de fomento no Brasil. Mas só que também não é um milagre que ele vai pagar. Ele não vai te pagar, sei lá, 10 mil reais a mais. Quem Não. dera. A diferença é tipo quinhentão a mais. 600 reais a mais. 600 reais a mais, gente. Aqui Tipo, a CAPES uau. fez uma... 500 era mais, que a CAPES ela foi... Teve reajuste, não teve na CAPES? Não, mas a FAPESP teve também. Não, acho que a CAPES Foi e o só a CNPq CAPES. não tiveram reajuste ainda, não. Não, porque eu lembro que Só a FAPESP. no mestrado a CAPES era 1.100 e no 1.100 doutorado era 2.200. Não, a CAPES Agora tá 1.500. 1.500 Então, no aumentou. mestrado e no doutorado 2.200. Então, aumentou. Gente, 2.200, 2.200 para uma pessoa que, assim, na média dos 30 anos, um pouco menos, 28. É 2.200 seco na sua conta. Eu acho que a gente tem que deixar que, assim, a pessoa ganha 2.200 e por estar na pós-graduação, ela já pertence aos 2% mais estudados do país. Exato. E ela ganha 2.200. E ela ganha 2.200. E No eu- muito, tipo... No maior, Exato. assim, No tá? maior. Durante a doutorado. minha graduação. No mestrado a pessoa passa com 1.500 reais. É. Imagina 1.500 reais para quem mora aqui em São Paulo, capital. Não mora. Você, querido telespectador ou ouvinte, quanto que é o seu aluguel, assim, só pra você parar e pensar? 1.500 é pra você viver tudo, Tudo. tá? 100%. Comer, sair, tudo. Pagar aluguel, comer, sair, pagar conta, às vezes você tem mais alguma pessoa na casa que você precisa não ajudar. pode trabalhar em outra coisa. Você não pode trabalhar. exatamente. Dedicação Porque se exclusiva. você fizer Na isso, CAPES você perde até a bolsa. pode. Na CAPES acho que até pode. Então, Você tem Não. um limite, não. Tem, Qualquer bolsa. Não, tem sim. Tem- Você tem pode. uma- Tem um limite de horas que você pode cumprir semanal, que você declara Mas que o- não atrapalha e o orientador Ah, é. tem que concordar. então, você tem um puta processo burocrático que você pode ser negado até de trabalhar. Então, não é simples, eu quero, vou ali e consigo. Não. Você tem que justificar, mostrar que não vai atrapalhar, mostrar que você precisa mesmo, que faz sentido. E ele... Nossa, a gente não terminou do nosso amigo em comum, né? Do assunto. Então, E a E é ideia comum com era todas as pessoas do mundo. talvez mudar de área. Sabe, tipo, investir em outro lugar, tentar em outra coisa. Isso é Porque muito bom. é a sensação de não tem pra onde ir. Mas porque a galera quando chega no doutorado, ou ela vai fazer vários pós-doc, Ela vai Até viver ela- disso vai- até ela exato, ela vai viver de conseguir pós-doc até virar professor. virar professor. Ou a pessoa simplesmente vai falar, foda-se, Vou pra outra área. vou pra outra. Vou vender miçanga. O que eu ia falar? Vai falando que eu vou lembrar. Então, tipo, é um valor muito, muito baixo. E eu durante a graduação lembrei. Desculpa. E aí, assim, olha só, né? O quanto que é precarizado, né? O quanto que... Putz, mano, R$1.500, gente. Assim, R$1.500 pro mestrado e tal, né? E aí, quando eu passei no mestrado, eu passei em primeiro lugar, eu tinha prioridade pra bolsa. Porque Eu sou nerd. não eu tinha prioridade pra bolsa. E aí eu lembro que eu pedi um tempo pra pensar. Eu falei, não, deixa eu pensar. Negociando, tem aumento. Porque eu parei e falei, deixa eu pensar se realmente vale, né? O que vai dar. E eu lembro da angústia geral do grupo de, meu Deus, será que ela vai ficar com a bolsa? Tipo, meu Deus, ela vai ficar... E aí eu fiquei, né... Era literalmente assim, eu precisava só de uns 2-3 dias pra pensar, assim, será que, né? Deixa eu colocar na balança aqui. E aí, exatamente por conta disso, falei, mas aí eu teria que ter dedicação exclusiva. Não. E aí eu falei não. E quando eu falei não, foi muito engraçado, porque
a orientadora, ela até, assim, não que ela ficou ufa, mas ela ficou assim de, tá, porque a ideia é, a gente sempre vai querer dar a bolsa, né, pra quem realmente está precisando muito. Não, e tem assim. gente que entrou com a Juliana que, tipo, vai vir de outro estado pra fazer pesquisa aqui. Entendeu? Exato, assim, que E não se trabalha. muda, vem de outro estado, vem pra cá. Foi pra Minas Gerais. Foi Sou pra carioca. mim. Exato, do Rio Não veio pra reparei, São não. Paulo. Sabia, não? Não sabia, não? Então, assim, o quanto que é muito pesado, né? E eu lembro que eu só ponderei porque eu tava assim, será que eu consigo ganhar bolsa e trabalhar? Porque eu tinha pensado nisso, né, da quantidade de horas e tal. Eu falei, né, porque aí se eu ganhasse a bolsa e trabalhasse, ia ser melhor, diminuía meus pacientes pra eu ter mais tempo pro mestrado, pra fazer bem feito. Aí eu fiz as contas. Não. Não. E tem uma outra questão, que tipo, a gente tá falando de um programa de pós-graduação com nota alta, que recebe bastante bolsa. Exato. E ainda assim, no Não é nosso... nem nota alta. É nota máxima. E recebe bastante bolsa, e ainda assim tem fila de espera, entendeu? Eu lembro que teve uma vez aí, quando eu entrei, eu tinha prioridade, mas depois a minha bolsa PESP acabou, eu fui falar, tem bolsa? Não, tem 10 pessoas esperando a bolsa. E assim, nota máxima. Você pega um programa que é nota... acabou de abrir, né? Quando a nota máxima da CAPES é 7, quando os programas acabam de abrir, eles são nota 5, se eu não me engano. E aí eles podem ou descer ou subir. Então, você pega um programa nota 5, que não recebe verba, boa sorte, meu irmão. Você não tem bolsa, você não tem nada, você vai fazer de graça. E é isso, gente. Desistam da ciência. Com essa nota positiva. É. É muito pesado, assim, então... Não desistam da ciência, mas tipo, lutem por condições melhores para os Exato, trabalhadores. valorizem pelo o amor de Deus, cientista. valorize. Quando você tem alguém na sua família que fala que tá fazendo mestrado, que tá fazendo doutorado, e assim, aquela maldita... mamando na teta do governo. Exato, naquela maldita mesa, né, de jantar, que tudo bem, a minha é maravilhosa, assim, minha família é sempre muito boa, mas eu sei o quanto que é ruim, né, que em muitos lugares de reunião em família é, você só estuda? Quando você vai trabalhar? Quando Quando você vai vai começar a trabalhar? Você nunca trabalhou na vida. Aí vontade de falar, olha, eu trabalho e estudo. E você que não só trabalha? Exato. Ou só estuda? Então, assim, Ou nem essa... isso. Ou nem isso, ou Vegeta. só fica no WhatsApp o dia inteiro fazendo propaganda pro Bolsonaro. Exatamente. Então, assim, você, telespectador ou ouvinte, que tá aí, né, pensando de, nossa, que cenário triste da ciência brasileira, porém, tô suave de fazer ciência exatamente por isso, você pode ajudar lutando exatamente pela melhoria das condições de vida do cientista. E você pode fazer isso até nas microagressões que o cientista ou que as pessoas que estão na academia sofrem ao longo do dia, né? Do dia a dia. Então, exatamente, se você tá na tua reunião de família e vem o tio chato e fala pro teu primo que tá lá no mestrado, mas quando você vai trabalhar, você também pode defender ele ali, né? Ou quando o Butantan começa a criar uma vacina pro Covid, você pode... tem gente correndo atrás disso, tem gente que durante a pandemia, enquanto eu tava em isolamento social, que tava se arriscando a própria vida, enquanto não tinha vacina pra ninguém, pra estar estudando sobre isso e tentando desenvolver uma vacina no meio de uma pandemia ocorrendo no mundo inteiro. No nosso departamento, Era só tomar né, tinha aluno lá que tipo, fazia parte das pesquisas da virologia e estavam, tipo, com o laboratório nível 4 lá da Unifesp para mexer com as amostras, para fazer a vacina. Tipo, a Unifesp participou do estudo piloto da AstraZeneca, se eu não me engano. Tipo, a vacina foi feita com a equipe da Unifesp. Então, assim, né? Essa nota positiva. Valorizem a Valorizem. ciência no Brasil. Valorizem e lutem pela ciência. Mesmo que você não seja cientista, ou que você não tenha vontade, ou que você não sinta que tenha aptidão, qualquer coisa nesse sentido, é essencial, né? A gente só chegou como humanidade onde a gente chegou graças à ciência. Então, assim, por mais que a gente tenha backgrounds religiosos no mundo aí, né, que falam, estamos evoluindo por conta de Deus ou qualquer outra coisa. A gente só não queima epiléticos na fogueira ainda por conta da ciência. Exato. Então, assim, essas melhorias das condições de vida que a gente tem hoje em dia é graças à ciência. Então, para de demonizar isso, de falar que é bando de vagabundo, que mama a teta do governo. Porque, assim, essa teta tá magra até demais. Ele tá falando, dando muito com o Evandro. É pra falar na língua que ele entende. Exato. Bom, nesse nota positiva, Como sempre. como sempre, né? Humanizada. A gente encerra o episódio de hoje. A gente tá com uma mania de encerrar o episódio triste, né? Mas isso É pra gerar deixa demanda? uma escolha. Se a gente quiser, pode ser pra gerar demanda, mas a gente sempre pode mudar e falar, gente,
É muito simples. Vamos terminar esse episódio de uma forma feliz. Peguem coquetéis Molotov e joguem nos acampamentos bolsonaristas. Mas não tem, tá tudo preso, né? Joga na papuda. A gente tranca todo mundo e fala, só sai quem for vacinado. Você viu aquela mulher que... Não, e tem que ser vacina de rebanho. Que é vacina que você não usa agulha, vacina que é só na pressão. Opa! Aí é bom. Nossa, você quebra um fêmur e vacina a pessoa. Porque imagina que você tem 10 mil cabeças de gado. Imagina uma quase agulha pra cada um. Eu não consigo nem imaginar 10 mil gado. Imagina uma agulha. É só olha o ginásio lá de Brasília que tá suave. Você viu que aquela moça, aquela velha, ela cagou no não sei se foi no STF, sei lá, ela invadiu uma e cagou. Ela já foi presa por tráfico de droga. Não só tráfico de droga, né? Tem várias coisas. Associação de menores, só coisas suaves. O que eu vi foi que tem uma velha que estão falando que morreu. E aí a velha já postou vídeo no TikTok falando, gente, eu não morri, tô aqui. Eu tô viva. Ah, é a fotinha lá do... Ah, não é a velha que morreu, que é a foto que é do banco de fotos. Essa mesmo. É essa mesmo. Ah, sim. Gente, não, eu nem tava lá, assim. Tipo, eu nem participo disso. Não, ela tava na invasão. Não, a mulher do banco de imagens não, mas tá. a velha que falaram que morreu tava lá e tá viva. Ah, tá. Eles fazem prova contra eles mesmos. É burro. Tá, eu tô adorando. Então, nós precisamos de mais evidências nesse mundo. E nessa loucura... Dizer que não te quero, negando as aparências, disfarçando as evidências. Para que... Não lembro essa. Se não posso... Se não posso enganar meu coração, eu sei que te amo. Tira essa loucura. Encerramos feliz. E é isso. Pronto, não tem como encerrar O mais. acadêmico pra ficar feliz tem que beber e cantar evidências. Exatamente. Então é isso, pessoal. Se você curtiu, deixa o seu like, deixa o seu comentário, segue a gente, se inscreva no canal. E se você detestou a nossa Manda um cantoria, manda um pix. Se você detestou a nossa cantoria, achou que a gente canta muito mal, também pode deixar Canta lá. melhor de canto. O ódio também dá ibope, tá bom? Deixe nos comentários qual música a Juliana vai cantar no próximo episódio. Jesus amado. Gostei, preciso já. Então é isso, até a próxima.